Agora, vamos falar, né, Fábio Piperno? Antes de você falar do seu Palmeiras, vamos dar um biquinho nesse começo de programa. Vamos começar o programa com um biquinho. Um biquinho na porta. O gol do Arrascaeta foi de bico, seu bobo. De bico. Um gol de gênio. Jogou na ponta, correu pra receber, driblou o zagueiro, biquinho. O Arrascaeta é aquilo que a gente fala. Ele é um gênio. Pra mim, de talento, é o maior jogador do futebol brasileiro. Hoje, de talento. Só que a forma física do Arrascaeta, ela varia muito. E nesse ano, principalmente, se lesionou muito, joga em outra velocidade, só que é muito decisivo. Agora, foi uma atuação brilhante do Flamengo? Não foi. Mas foi uma atuação organizada. Foi uma atuação com raça, foi uma atuação querendo ser campeão, querendo jogar. A gente viu a comemoração, o Tite indo comemorar com os jogadores. Aquilo mostra uma mudança de clima no Flamengo. E aí é o que eu digo, Piperno, eu não volto atrás do que eu falo. Pra mim, um time que não teve vergonha na cara o ano inteiro. Pra mim, um time que não representou o seu torcedor o ano inteiro. Porque vai pro escambau quem joga num Flamengo só por jogar por treinador. É visível que a postura desse time do Flamengo mudou. É visível que esse time do Flamengo tem mais vontade de ganhar hoje do que tinha com o Sampaoli e com o Vitor Pereira. Agora, o Tite tem o mérito de ter devolvido essa vergonha na cara e a primeira coisa que o Tite falou quando ele assumiu esse Flamengo foi a primeira palavra, isso eu fui o primeiro a dar essa informação, inclusive. Ele pediu lealdade dos jogadores. Primeira palavra que ele falou, eu quero lealdade, porque ele sabe que esse time não estava sendo leal com seus treinadores. E hoje, se vê um Flamengo, não foi uma maravilha, repito. Mas um Flamengo que quer ganhar, Piper. Nesse gol, como que o Bragantino perde esse gol? Nesse gol eu falei, pronto, vou dar um show hoje, vou arrebentar o Flamengo. E aí o Red Bull Bragantino perde esse gol embaixo da trave e logo depois sai aí o gol que começa com o Bruno Henrique. O Arrascaeta acha o pulgar, ele acha o pulgar e corre para receber. É um golaço do Arrascaeta, é um gol do gênio desse time do Flamengo, mas o que falar, Piperno, do futebol do Flamengo e dessa volta da vergonha na cara? Olha, quando o Flamengo anunciou o Tite, eu disse que o Flamengo contratava um técnico que ia levá-lo a disputar todos os títulos. Eu não imaginava que o Flamengo fosse ainda brigar pelo campeonato desse ano, que estava muito, muito atrás. Agora, entre os brasileiros, para mim, o Tite não é apenas o melhor, como eu acho que ele é muito melhor que os outros. Então, para mim, era questão de tempo o Tite organizar o time do Flamengo, que tem um ótimo elenco para os padrões de futebol brasileiro. Então, para mim, não vai ser novidade nenhuma se em 2024 o Flamengo brigar para ganhar a Libertadores, fazer uma ótima campanha no Brasileiro com muito mais de 70 pontos, porque vai ser um Flamengo muito mais regular do que foi o time desse ano, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. O Flamengo vai começar 2024 como o grande favorito ao título brasileiro. Até porque o Palmeiras, que seria em tese o grande concorrente, talvez passe por algum período de instabilidade aí, enfim, a gente não sabe se o Abel fica ou não. Então não é novidade nenhuma para mim o que está acontecendo agora. Vamos lá, velho Vamp, com o Tite no comando do Flamengo. Temos 8 jogos. 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 2 dessas derrotas, em uma delas contra o Grêmio, o Tite tinha que jogar alguma coisa na cara da defesa do Flamengo, porque foram 3 gols de pelada que, se o Flamengo tivesse vencido o Grêmio naquele jogo, o Flamengo era o líder do Campeonato Brasileiro. Sem contar o Santos, que o Flamengo também levou um gol trapalhão, lá onde falhou o Wesley, falhou o Thiago Maia, falhou o Gerson, falhou todo mundo. E o Flamengo conseguiu perder para o Santos lá em Brasília. Então, essas foram as 2 derrotas do Tite. 66,7% de aproveitamento. E eu quero deixar uma coisinha clara para você. Em todas as vitórias, nas 5, não sofreu gols. Mas aí também um número que engana, porque eu não sou mentiroso, eu não minto pro meu espectador. Ontem, por exemplo, o Bragantino perdeu pelo menos 2 gols ridículos. Um deles numa falha da defesa de novo.
como leva gol de bola aérea. Ia levar um gol de bola aérea do Sacha. E a bola bateu no travessão. Então também não é uma defesa maravilhosa, eu não vou ficar enganando os outros, não. Mas é um Flamengo que melhora com o Tite. Vamos ouvir o Tite falando sobre estar em aberto o Brasileirão? E depois, então antes da declaração do Tite, Vamp, já dá pra ver o trabalho do Tite e qual é a principal mudança desse Flamengo com o Tite no comando? O Piperno não falou, o cara treinador de seleção brasileira, campeão onde passou, Corinthians, Inter, é um cara que tem título, tem respaldo, tem uma comissão técnica, uma das melhores, o Fábio mesmo, foi um dos caras que mais me ajudou no começo da carreira lá no Vitória, trabalhou no Vitória, no começo de carreira, montou lá a fisiologia do Vitória. Ele tem ali o César Sampaio, o filho dele também muito competente. O Tite chega, pega o Flamengo, né? Como o Viga falou, 30 escalações diferentes. O Tite gosta de um time mais arrumado, a gente sabe disso. Tanto que é que, né, nas eliminatórias, que o Tite ficou por 6 anos na seleção, quase não tomou gol e ganhou quase todos os jogos. Né? O Tite vai mal. Quando ele está na seleção, não achei que era o melhor futebol, mas a seleção também não perdia. Em Copa do Mundo também não fez grandes partidas, mas sai num jogo contra a Bélgica, que a seleção jogou muito bem, e sai para a Croácia, a seleção também jogou bem. Os jogos que o Brasil é eliminado, o Brasil joga bem. Contra a Croácia... E curioso, quando ele pega a seleção, estava em sexto nas eliminatórias. Onde está hoje? Em sexto. Em sexto. E aí, o Flamengo, Tico, teve 2 semanas agora para treinar, né? Só não estava ali o Arrascaeta e o Pulgar, que foram convocados, e o Varela também, né? Foram convocados para a seleção na data FIFA. Mas é um Flamengo, pô, se pegar a relação ao Sampaoli e o Vitor Pereira, o Paulo Souza, que você gosta muito, por sinal não queria nem que ele fosse embora. Ele ama o Paulo Souza. Ele vai ajeitar o Flamengo. Primeira coisa que ele fala na coletiva logo: vamos se organizar para Libertadores. Então acho que o Tite hoje, a representação do Flamengo, falou: gente, vamos fazer o nosso, vamos ganhar nossos 5 jogos, 4, né? Vamos ganhar os 4 jogos e ver o que o Palmeiras vai fazer e o que os demais vão fazer. Claro. Vai chegar, vai estar ali. Se não for isso, foi aquele discurso que ele falou: botar o Flamengo entre os 4 para ir para Libertadores direto, sem pré. Mas qual você acha que foi a maior mudança com o Tite? O que você vê de mais diferente com o Tite? Com o Flamengo é não mudar a escalação de time, que eu também não gosto. Você pode tirar um ou outro que tenha um desgaste maior, mas a repetição. A repetição. Você viu que ele botou de novo Cebolinha com Pedro, né? O menino lá. Ele saiu machucado? Não. Ele tirou o intervalo, trocou pelo Pulgar, mas mudou. E ele botou o Bruno Henrique depois pela direita. E eu acho que no próximo jogo agora contra o América, acho que o Bruno Henrique que sai titular, viu? Mas do isso... lado direito, o Bruno Henrique, Pedro e Cebolinha. Então ele vai inverter o lado do Bruno Henrique. O Bruno Henrique. Eu acho que o atacante não pode ficar só preso a uma posição. O atacante tem que jogar nos 3 lugares. O Rony faz isso muito bem no Palmeiras. O Rony, onde você botar no ataque, o atacante, tudo bem, tem um... Se o Flamengo entrosar com... Você não pode pegar o Pedro. Você não pode pegar o Pedro. Se você não pode pegar o Pedro e botar nas 3 posições do ataque, ele não pode, porque ele não tem essa mobilidade. Okay. Mas Bruno Henrique, Cebolinha, Rony... O Gabriel tem mobilidade, ele pode jogar nas 3... O Hendrick... Eu também acho isso muito... não. É uma loucura quando o cara fala, não, eu jogo aqui, eu jogo aqui, aí você põe 2 passinhos pra cá ou pra lá, o cara não sabe mais jogar. É um absurdo, de repente, Bruno Henrique e Cebolinha. Um na direita, outro na esquerda, daqui a pouco eles trocam. Sim. O Gabigol, quando surgiu no Santos, o Santos tinha um trio com o Gabigol, Ricardo Oliveira e o Giovani. Sim. E tem uma coisa, naquele momento, 2016, quando o Gabigol jogava como um atacante aberto no Santos, ele recebeu a primeira convocação da carreira dele para a seleção, feita por um cara chamado Tite. Então, o Dudu já foi no Palmeiras ponta direita e ponta esquerda. E já foi até 10, jogando atrás do centroavante. Por dentro, então. Só não tem tamanho para jogar na área ali, tem mais dificuldade, né? E uma coisa que o Tite, acho que o Tite, algumas coisas que ele mexeu, o ambiente, isso aí claramente tinha problemas ali com o Sampaoli, principalmente depois do soco ali do preparador físico no Pedro, então o ambiente não era bom, isso melhorou e o Tite normalmente tem boa relação com os atletas, isso
Acho que quase sempre aconteceu, você pode lembrar um ou outro episódio, mas no geral ele sempre teve boa relação. Então isso sem dúvida melhorou, acho que foi mais rápido. E na parte de campo, na parte tática, como ele chegou numa reta final, acho que ele fez uma coisa assim, mais simples. Era um time que tem ainda seus problemas defensivos, tem seus problemas físicos. E ele colocou pelo lado 2 caras mais fortes, mais rápidos, caras que têm mais força para recompor sem a bola. Sem a bola, eles se alinham aos volantes, 2 linhas de 4, a Arrascaeta mais livre e um centroavante. Deixou o seu jogador mais talentoso, mas que tem problemas físicos, bem livre, né? Sem a bola, o Arrascaeta, ele tem uma função bem mais tranquila, porque o Luiz Araújo e o Cebolinha têm força para voltar, para recompor. E com a bola também é uma coisa mais simples, né? O Cebolinha e o Luiz Araújo, com a bola eles vão no fundo, sem a bola eles voltam. Assim, foi uma coisa mais simples, de dar liberdade para o jogador mais talentoso, que é o Arrascaeta, e opções assim, até o fim do ano pelo menos, Pedro ou Gabigol, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro é reserva dele, e ter jogadores atleticamente, fisicamente, assim, mais inteiros para recompor e dar liberdade para os mais talentosos. É isso, e isso faz muita diferença com o Luiz Araújo e o Cebolinha, né, Bruno? Sim. Porque eles marcam muito. Já que você lembrou o Palmeiras, é semelhante ao Rony, é semelhante ao que fazia o Scarpa jogando lá na lateral, marcando também, o Dudu. São jogadores que, pro esquema que o Tite gosta, o Tite fala, defesa é o time inteiro. Ele sempre faz questão de dizer isso. Defesa, e o Luiz Araújo e o Cebolinha? Sistema defensivo começa lá na frente. E o Luiz Araújo e o Cebolinha colaboram para isso, né, Pepe? Colaboram, e aí tem uma coisa, Pilhado. É muito fácil o técnico chegar e falar assim, o Cebolinha não serve, o Luiz Araújo é ruim, o Varela, lateral de Copa do Mundo, não quero no meu time. Então, escuta, mas que coisa perdular é essa? Você gasta milhões e milhões, o cara joga 3, 4 jogos, você decreta que o cara não serve mais. Pera lá, são jogadores de bom nível, pelo menos em vários momentos das suas respectivas carreiras, todos eles jogaram bem. Não dá para descartar assim, falar, olha, eu tenho no meu elenco o Wesley, o Mateuzinho e o Varela, não quero nenhum. Preciso ir para o mercado para contratar um outro lateral direito. O que é isso? Quer dizer, é muito fácil. Técnico bom, ele trabalha com aquilo que tem e vai extraindo, vai tirando aquilo que o jogador pode dar de melhor, porque esses caras foram contratados pelo Flamengo e nenhum deles era perna de pau. O Palmeiras, esse ano, teve 2 chegadas e teve 9 saídas. Aí você começa a remexer no elenco e buscar opções. Então, o técnico brasileiro, a maioria deles, muitos estrangeiros que também vieram para cá, tem essa preguiça mental de rapidamente decretar que jogador X, jogador Y não serve. Não. Então, o Tite, independentemente das muitas qualidades que ele tem, eu acho que a gente tem que valorizar mais essa. Quer dizer, você não pode desistir tão rápido do jogador que você tem no teu elenco. Então, o Luiz Araújo, esse cara é limitado. Puxa, o Cebolinha não joga nada. Como é que um cara de 15 milhões de euros, não joga nada? Então, você tem que ver o que está acontecendo. Por que o cara não vinha jogando bem? O que taticamente, por exemplo, estava lá atrapalhando o futebol do jogador? Então agora eu acho que o Flamengo tem mais uma chance, vários jogadores, o Flamengo tem mais uma oportunidade para mostrar aquilo que eles já fizeram em algum momento da vida. Se o Cebolinha algum dia já foi o melhor jogador de Copa América, com ele, como é que esse cara, desaprendeu, não joga mais nada? Vamos ouvir aí o Fábio Mascheredian, hein? Que é o preparador físico do Flamengo, tá? Ele deixou clara essa situação. Primeiro a gente vai para um break. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, e antes de falar do Fábio Mascheredian, então, que é uma declaração muito importante, que eu acho legal a gente dar para a rádio também, vamos ouvir o que falou o Tite sobre a efetividade de ter feito a diferença, tá? Lembrando, uma informação importante, o Flamengo gastou R$400 mil em jatos para que Arrascaeta e Pulgar jogassem esse jogo, hein? Para voltar das eliminatórias. Ou seja, olha como é bom ter dinheiro. Foram os 2 que participaram do gol. Pulgar, o que você tá fazendo dessa carinha? Do Uruguai para o Rio de Janeiro, R$400 mil? Jato, particular. Não, mas os dois. Os dois, do Chile, veio pelo Chile. Mas do Uruguai... E aí, a notícia é a seguinte, gastou R$400 mil para trazer Arrascaeta,
Pulgar e Varela. O Varela, eu tiro. Peraí, eu tiro. O Varela eu não pagaria nem carroça. Você vai jogar o cara do avião? Pro Varela voltar. Não. Mas tá bom, mas aí que se dane se o Varela voltou. Eu tô achando esse número muito alto, cara. E o Uruguai não é... O Uruguai, Rio de Janeiro, é 2 horas. Meu amiguinho, é jato particular. Você acha que é o quê? Você acha que é a tua carroça? Você acha que é o quê? Que é o motorista que te pega lá na Vila Maria? Pergunta pro Hulk. Tu acha que Pergunta é o quê? pro Hulk que ele me viu no meu jato. Você acha que é o... Meu jatão. Sabe o que é o meu jatão? Jatão indo. Você acha que jato particular é barato? Pô, 400 mil reais. São dois, ó. São 2. Teve o que trouxe o Varela também. Não, mas o Gar também. eu tô falando valor. 200 mil reais um jato, vamos supor. Vamos ouvir o Tite. A Leila tem a dela, podia mandar lá. É isso. Vamos ouvir o que o Tite falou sobre a efetividade ter feito a diferença. Sobre o campeonato, é um campeonato aberto. Tu, na pergunta que tu fizeste, tu colocou, ele está aberto. O que vai acontecer eu não sei. Não sei. São 6 equipes que elas podem ser campeã, classificar na Libertadores ou ficar fora dela. Tem 6 equipes para mim que elas estão jogando um campeonato de 4 jogos. Eu não acredito em parte motivacional. Eu, particularmente. Eu acredito em confiança. Motivação, atividade que eu exerço. O clube onde eu estou. Os atletas estarem num clube da grandeza, com a torcida, com o espetáculo que hoje, se não te for motivado é porque tem algum problema mental. E nós não temos esse problema. Mas o detalhe é confiança. Por quê? Porque são jogos muito grandes. É isso. Se não tiver motivação é porque tem problema mental. É o que fala o Tite, mas eu vou te falar, Tite, esse time não estava com motivação não, tá? Eu te digo. E agora é um time mais motivado e um time confiante, de acordo com o Tite. A gente vai mostrar agora a declaração do Fábio Maceridian sobre a situação física do Arrascaeta, que já foi muito criticada, inclusive aqui, por mim e pelo Mauro César Pereira. Tá? A gente vai voltar aí para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, pra gente escutar a declaração do Fábio Maceridian, preparador físico, que deixou claro que havia erros da preparação física do Flamengo. Ele deixa claro que sempre o Arrascaeta voltava antes da hora e por isso o Arrascaeta estava sempre lesionado. Ou seja, é o Maceridian chegando, chutando a porta. Vamos ouvir o que ele falou depois de um gol genial de biquinho, Bruno Prado, Golaço. de Georgian de Arrascaeta. Vamos ouvir aí. Ele teve, se não me engano, 3 lesões de posterior de coxa. É uma das lesões que assombra o mundo do futebol hoje. Saiu uma reportagem na semana passada no Minor, da Inglaterra, mostrando o que a Premier League está sofrendo com as lesões de posterior de coxa, especificamente o bíceps femoral, músculo específico quando se lesiona, e a recidiva dele é altíssima. Você tem, por exemplo, o Casemiro hoje, você tem De Bruyne, que teve uma recidiva, não voltou a jogar, você tem outros atletas aí, um atleta do Tottenham, esqueci o nome dele, que porventura o tempo do VAR ficou parado, a hora que ele foi dar um pique sentiu o posterior também. Quem quiser depois eu passo essa reportagem para vocês, é uma reportagem muito bacana, saiu agora no início de novembro. É uma lesão que assombra o mundo do futebol. E o Arrascaeta teve 2 ou 3 esse ano e sempre se acelerou por necessidade a volta dele aos campos. E só agora que ele está conseguindo se condicionar para poder conseguir atuar durante 90 minutos. Olha aí, ó. Ele deixa claro, Bruninho, Piperno, que tiveram erros das preparações físicas anteriores. E aí acelerava o Arrascaeta voltar porque a torcida pressionava. É um jogador determinante e aí o cara não conseguia se recuperar. O Fábio é um preparador físico de altíssimo nível, trabalhou em quase todos os grandes clubes do país aí já há muito tempo. Estava com o Tite na seleção, está com o Tite já há bastante tempo. Eles trabalham juntos há mais de 10 anos e aí ele está falando, né, a parte científica. O Arrascaeta, ele realmente sofreu com problemas físicos, musculares. Ele citou algumas lesões de alguns atletas importantes, acho que foi o Maddison, o jogador do Tottenham, que ele não lembrou, né, que vinha jogando muito bem, teve essa lesão também muscular. Que fazia dupla de ataque com o Square Garden. Que beleza, olha só. Gostou dessa? Não, eu quero que o Fábio comente isso. Que belo trocadilho.
Tá vendo? Falando. Que deles Pode continuar. se perde no canil. E ele falou do De Bruyne que praticamente não jogou a temporada, mas tem que ter cuidado com esses atletas. Aí eu não sei, não sou um especialista na área, não sei como é que eles vão conduzir ou se já está pronto, porque agora também vai ter uma sequência pesada, né? Os times estão jogando, teve a data FIFA, agora até o final, meio de semana e fim de semana, mas faltam 4 jogos, não sei como eles vão fazer, mas de qualquer maneira é uma comissão técnica muito qualificada. Eles podem acertar, podem errar, mas o Flamengo tem, não estou falando que os outros eram ruins, eu não tenho nem conhecimento para falar disso, mas sem dúvida os que estão ali hoje são profissionais muito qualificados. O Flamengo tem uma equipe técnica muito boa que pode em todas as áreas aí do futebol ajudar bastante o Flamengo. Olha, primeiro que o Arrascaeta tem problemas crônicos, é muito importante o Fábio, inclusive, fazer esse esclarecimento aí. Esses problemas, por exemplo, atormentaram, que não são de hoje, eu me lembro que eles atormentaram, por exemplo, o Flamengo de 2021, naquela fase em que era dirigido pelo Renato Gaúcho. O Flamengo, sob o comando do Renato, o Flamengo fez 26 jogos naquele Campeonato Brasileiro, ganhou 16, e dos 10 que não venceu, o Arrascaeta não jogou em 9. Lembro que uma vez eu fiz até esse cálculo aí, porque o Arrascaeta era a dúvida, inclusive, para jogar a final de Libertadores contra o Palmeiras. E naquela reta final foi um drama, o Flamengo não sabia se ele ia poder, enfim, jogar ou não e tal. E aí ele entrou em campo alguns minutinhos naquele jogo contra o Grêmio, quase na véspera da final, aquele jogo em Porto Alegre, que deu muito comentário, porque a torcida do Flamengo, muita gente alegou que o Renato não estava lá muito empolgado para atuar naquele jogo contra o Grêmio. Mas o fato é que o Arrascaeta fazia toda a diferença para aquele time também. E como ele continuou fazendo ao longo do tempo, e para a sorte do Flamengo, parece que agora ele está mais inteiro nessa reta final, o que obviamente vai fazer do Flamengo um time mais forte, porque como o Pilhado falou no começo do programa, e aí excepcionalmente eu concordo com o nosso Madison Square Garden aqui, o Arrascaeta é o jogador mais talentoso do futebol brasileiro. Tem essa situação aí, né, do Arrascaeta, que realmente, voltando à forma física, se Arrascaeta e Bruno Henrique voltarem à forma física, o Gabigol ainda não considero, porque parece ainda muito longe do ideal. O Flamengo já muda. Com Arrascaeta e Bruno Henrique em forma, meu amigo, esquece. Aí junta com Everton Cebolinha. Pedro voltando a ganhar confiança, como disse o Tite. Ontem o Pedro foi bem. Eu vi o Pedro buscando bola fora da área, dando arrancada. O gol? Não, foi o Pulgar. Foi o Pulgar que deu o passe pro gol. Começa com o Bruno Henrique, dá pro Arrascaeta, Pulgar, Arrascaeta. Então você não fala sem saber. Porque se parece. Onde eu tava televisão, eu enxergo bem, tá bem longe. Se parece cabelinho assim, tudo assim, ó. Mas ele participou muito de jogadas, né? Ele buscou o jogo.